Oi, bem-vinda a mais essa aula. Na aula desse vídeo, nós iremos ver os advérbios. Eu apresentarei para vocês os advérbios tanto em português como em inglês. Então, aqui são as classificações dos advérbios em português e nós iremos ver que não faz a menor diferença em inglês, né? A gente vai ver que tem as mesmas classificações. Então, nós temos os advérbios de modo, de lugar, de tempo, frequência, ordem, intensidade, dúvida, afirmação e negação. E aqui são os exemplos, ok? Lentamente, absolutamente, rapidamente, suavemente são advérbios de modo. Aqui, ali, perto, longe são os advérbios de lugar e assim por diante. Tanto quanto no adjetivo, nós temos locução adverbial também. E segue a mesma regra que o adjetivo. A locução adverbial é a junção de uma preposição mais um substantivo com o valor de advérbio. Certo? Então, a mesma coisa que ocorre com a locução adjetiva, ocorre com a locução adverbial. Eu junto uma preposição com a palavra que tem a ideia de um advérbio que é esse aqui. Por exemplo, de repente as garotas chegaram. É a mesma coisa que dizer repentinamente elas chegaram. Certo? Então, a mesma frase eu coloquei traduzida em inglês para que vocês vissem e está tudo traduzido, como sempre. Márcia saiu às pressas, quer dizer a mesma coisa que às pressas quer dizer rapidamente. E com certeza vamos participar, com certeza quer dizer certamente, ou seja, todos eles é uma preposição, porque aqui as é uma preposição junto com um artigo que dá o as mais o substantivo, né? E aqui, preposição mais substantivo, do mesmo jeito. Então, quais são os tipos de advérbio em inglês? Os mesmos aqui, ó, de modo, de lugar, de tempo, de frequência, tá bom? E aqui são os exemplos. A mesma coisa que eu fiz no português, eu fiz no inglês. E aqui é bem interessante ver, eu trouxe como uma curiosidade para que vocês vejam que o advérbio de modo no português geralmente termina em mente e quando são os advérbios que terminam em mente em português, geralmente termina em ly no inglês. Ok? Então, a tradução será essa. E os advérbios em português e inglês são utilizados para modificar outro advérbio, verbos e adjetivos. E aí eu trouxe um poema bem bacana, mostrando alguns exemplos de advérbios de tempo, e eu vou ler agora para vocês. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei, humildemente, pensando na vida e nas mulheres que amei. Manuel Bandeira, o autor. E aqui eu traduzi à minha maneira o poema e espero que tenham gostado. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, né? Todos os exemplos que estão em português estão aqui em inglês para vocês. Eu vou ler as frases. Ele se move lentamente pela manhã. Então, lentamente, advérbio de modo. Ela plantará seu jardim aqui. Aqui, advérbio de lugar. Amanhã, nós iremos ao cinema.
Amanhã, advérbio de tempo. Eu faço yoga diariamente. Diariamente, advérbio de frequência e assim por diante. Percebam que o tipo de advérbio eu coloquei abaixo dos advérbios para que vocês soubessem que tipo de advérbio eu estaria usando. Então, em primeiro lugar, iremos à França. Carlos não tem dinheiro suficiente. Talvez eu compre um vestido novo. Certamente que ele gosta de você. Eu nunca te esquecerei. Então, esses são os exemplos em português e os mesmos eu coloquei traduzido aqui em inglês. E essa foi a nossa apresentação sobre advérbios e espero que tenham gostado. Continuem baixando meus vídeos e solicitando minhas aulas e até a próxima aula.